terças-feiras recebemos na tarde em direto a Mariana Chaves, é a nossa nutricionista no Aprender a Comer. Muito boa tarde, Mariana, bem-vinda. Obrigada, Nelson. Olá. Está por aqui também a Judite França e o Bruno Vieira Amaral e hoje falas de fruta da época. Neste mês de outubro, provavelmente a mais famosa será a romã. É considerada, Mariana, uma das frutas mais saudáveis? Sem dúvida. Também das mais difíceis de descascar. Não é? Tem um truque? Tens um truque? Sabes. Vai ver ao YouTube. Ok, vou fazer um tutorial. É fácil, é muito fácil. Então, eu posso ajudar aqui, dar aqui uma dica para descascar a romã, que, sem nos sujarmos, não é? Sem sujar a cozinha, que é assim, Nelson, com uma faca afiada retiramos o que nós chamamos a crua da romã, mesmo de uma forma circular, e depois fazemos uns golpes não profundos, na vertical, como se estivéssemos a desenhar gomos, cerca de 8 gomos. E depois descascas como se fosse uma tangerina. Mas eu tenho um truque para isso, que é da seguinte maneira: pomos água numa taça e colocamos a nossa romã lá dentro. E, portanto, o processo agora de abrir como se fosse uma tangerina e depois cada gomo fazemos como que fica um bocadinho mais convexo e não tão côncavo. Para retirar as grainhas, fazemos debaixo d'água, porque as grainhas vão ser mais pesadas e vão para o fundo e as peles vão ficar ao de cima e depois vamos coar e conseguimos, primeiro retiramos essas partes brancas e depois a seguir coamos e conseguimos ter as grainhas separadas daquela parte branca, que acaba por ser a parte mais difícil nessa separação. Desta é que vocês não sabiam. Desta Tem direitos de não autor sabia. da Mariana Chaves. É uma técnica que ela inventou e vai patentear já no fim deste programa. Mas vamos lá à romã. É mesmo uma das frutas mais saudáveis? Sim, olha, é considerada das frutas mais saudáveis pelo alto poder que tem em antioxidantes, tanto que quando nós colocamos no motor de busca de artigos científicos, o PubMed, a palavra romã, normalmente tem que ser em inglês, aparece, eu fiz uma pesquisa agora e só com os últimos 5 anos apareceu mais de 1700 artigos. É uma fruta que é muito estudada e nós temos a grande vantagem de produzirmos e produzimos cada vez mais em Portugal, principalmente na zona do Algarve. Portanto, podemos dizer que é um produto nacional. E então ela é estudada porque o seu grande poder antioxidante vem de 2 grandes concentrações de polifenóis, que são os taninos e os flavonoides. Eu sei que isto é tudo nomes estranhos. Não, mas... peraí, porque taninos, isso também o vinho tem, não é? Exatamente. Olha, bem me parecia. Havia um jogador de futebol que era o Ricardo Tarnino, não era? Saber, não é? Era o Targino. Targino, pois É era, quase. desculpa, eu sabia que era parecido. E a cor também é parecida com o vinho tinto. A verdade é que temos muito mais antioxidantes, cerca de 3 vezes mais antioxidantes num sumo de romã do que no vinho e do que no chá verde. Mas eu estou a fazer esta comparação de propósito, porque o chá verde é das bebidas com maior poder antioxidante. Mas realmente há essa semelhança com o vinho por causa dos taninos. Neste caso, o tanino específico da romã chama-se ácido elágico, que é também aquilo que nós encontramos nos frutos vermelhos e por isso é que dizemos que tem um alto poder antioxidante, e que se encontra não só naquelas grainhas, nas sementes que eu falava, como naquela parte branca e como na casca da romã. Por isso é um fruto que não deveríamos desperdiçar absolutamente nada. Deveríamos fazer um chá com a casca. Pois era isso que te ia perguntar. O que é que fazemos à casca? Sim, fazer um chá faz todo sentido. Já existe à venda no mercado, claro que já fizeram subprodutos desta casca, mas em casa é isso que faz sentido. Muitas vezes fala-se em secar a casca para poder fazer uma tisana, mas ao secar no processo tradicional em casa, que será num desidratador, vamos acabar por perder a maior parte dos antioxidantes. Ainda assim temos bastantes e, portanto, pode fazer sentido desidratar em casa ou então fazemos mesmo fresco. Mas pode ir logo para a panela, não pode? Pode ir logo para a panela, é isso ok. mesmo. E eu quando há pouco estava a dar a ideia de como descascar, que é exatamente como eu ensino aqui em casa os meus filhos a fazerem, o mais pequenino normalmente participa, eu quando fazemos, não fazemos uma romã. Também deixar isto aqui, que eu acho que é importante a logística. Fazemos 2 ou 3 romãs, enchemos uma caixa com as sementes de romã para que o consumo seja mesmo real, porque uma peça de fruta em romã, porque é uma fruta que não tem muitas calorias, cerca de 50 calorias em 100 gramas, uma romã grande dá cerca de 120 gramas, aquelas grainhas todas juntas,
E, portanto, não estamos a falar de uma coisa hipercalórica, não é? Vai dar 70 calorias, talvez. Mas é importante percebermos o que é que, depois de prepararmos 3 romãs, o que é que nos devemos servir, e é cerca de 8 colheres. Ok, 8 colheres Também daquelas sementinhas. Sopa. Exatamente. Sim, exatamente. Deixa-me só perguntar-te, diz. Diz-me. Eu queria falar só aqui de outra coisa, que há estudos a mostrar que conseguimos tirar maior poder antioxidante quando fermentamos as bebidas de romã. Ou seja, imagina, fazer o sumo de romã será agarrar nestas grainhas, colocar num liquidificador com um bocadinho de água, para não ficar tão espesso, e processar tudo, e temos o nosso sumo de romã. Claro que há quem parta simplesmente a romã ao meio e esprema como se fosse uma laranja, que vai obter mais taninos, mas qual é a dificuldade aqui? É que é duro, não é? Não? É duro, mas olha, é também porque os taninos eles dão uma sensação adstringente, é como se raspassem na nossa língua. Certo. Então isto vai depender aqui, imagina, uma pessoa altamente motivada, que sabe que vai obter os taninos ao fazer dessa forma, não é? Ao espremer como se fosse uma laranja, mas ao mesmo tempo tem uma coisa mais adstringente, se calhar, propõe-se a fazer isso. Mas se estivermos a falar em querer introduzir isso na família e depois vão comparar isso com o sumo de laranja, se calhar não é boa ideia, é melhor agarrar nas grainhas e pôr no processador. Mas será sempre uma boa ideia adicionar, por exemplo, um sumo de laranja, que vai ter muito mais antioxidantes se pusermos um bocadinho de sumo de romã no sumo de laranja, e as ditas bebidas fermentadas. Olha, Judite, fui pesquisar um bocadinho se já se faz em casa, é quase como se fosse um kombucha. Porque a verdade é que há muitos estudos científicos a dizer que conseguimos absorver mais polifenóis se fermentarmos estas bebidas de romã. Portanto, esta é uma sugestão execuível. E depois disso, a parte do efeito antioxidante, sabe-se para que é que é bom? A romã tem alguma particularidade para alguma doença em especial? Olha, o que é mais estudado, portanto, estes 2 polifenóis, os taninos e os flavonoides, são sempre o tema central dos estudos sobre a romã. Nos flavonoides, em especial as antocianinas, que é o que dá a cor. E também é importante dizer que uma romã que esteja branca, e as grainhas brancas, não vale a pena, não é? Não vai ter esses flavonoides, porque eles estão mais concentrados quanto mais cor tiver essas grainhas. E o ácido elágico também, os ditos taninos. Olha, a maior associação é com a saúde cardiovascular. Há mesmo estudos a mostrar o consumo por 2 semanas de sumo de romã e uma redução na agregação e na retenção do colesterol LDL nos vasos, ou seja, uma redução do risco de aterosclerose. Portanto, isto pode ser por um efeito anti-inflamatório, que é comprovado estes polifenóis, e na verdade a natureza aqui é um bocadinho sábia, não é? Esta é a fruta do nosso inverno, e normalmente é no inverno que estamos assim mais constipados, assim como eu estou hoje um bocadinho com a voz um bocadinho mais rouca. Mas então para isso não é vitamina C? A vitamina C tem esse poder, tem algum poder antioxidante, mas a romã tem muito mais poder antioxidante. Agora, mas não tem vitamina C? Tem alguma, sim, mas não tem tanta abundância não como os citrinos. Sim, não tem tanta abundância. E a questão é que os polifenóis são substâncias que nós chamamos bioativas, que não são vitaminas, são extravitaminas, que só existe no mundo vegetal, nas plantas, frutas, frutos secos, não é? E que nos trazem este extra antioxidante para além daquilo que as vitaminas nos trazem. A outra área de estudo que também se fala bastante é em relação ao cancro, e eu quero especificar isto aqui, porque eu em tempos até falei aqui da romã no Aprender a Comer, já muito no início, porque houve vários estudos que se verificou em laboratório que o extrato da romã atrasaria o crescimento celular das células cancerígenas, ou seja, os tumores em caixa de Petri, atenção, em laboratório, o tumor desenvolvia-se mais devagar. Mas o problema é que depois, quando passa-se isto para estudos humanos, não houve ainda um estudo com um grupo controle, ou seja, uns estão a tomar o sumo de romã e os outros têm um hábito alimentar exatamente igual, mas sem o sumo de romã. Isto é muito difícil de fazer, obviamente, mas enquanto não houver isso, não se consegue ter a certeza, porque já foi feito estudos em que mostraram as pessoas a mudar o hábito alimentar para hábitos alimentares mais saudáveis, uma alimentação mais de base vegetariana, e com isto o que eu quero dizer é com alto consumo de vegetais, frutas, frutos secos,
abacates, etc. E que isso realmente, versus manter uma alimentação dita ocidental, reduzia o crescimento dos tumores, no caso o tumor da próstata. Mas para nós podemos dizer mesmo, com toda a certeza, não é? Com credibilidade científica, de que o sumo de romã tem esse impacto no câncer da próstata, não podemos. Não podemos fazer isso. Mariana, e faz sentido pensar em suplemento de romã ou de ácido hilágico? Até agora só existem estudos em tubos de ensaio, portanto não existem estudos em humanos, mas sabemos que pode não ser seguro o suplemento, uma vez que ele é tão potente, tão potente antioxidante, que ele reage com algumas enzimas e pode interferir no funcionamento de medicamentos. Mas ao mesmo tempo podem dizer, bom, mas então se é tão potente, porque é que não é uma coisa que uma pessoa saudável possa introduzir na sua alimentação? É que, portanto, o suplemento introduzido na sua alimentação, é que os estudos também mostram que a absorção em suplemento é sempre inferior à absorção que se consegue com um alimento. E, portanto, nós não temos só ácido hilágico na romã, nós também temos nas castanhas, que vai agora também começar a época, temos também nas amoras, nas nozes, nos morangos e nas framboesas, que isso já não temos. Temos nos cranberries, ou chamados arandos, que são, normalmente encontramos desidratados. Portanto, estamos a falar de alimentos que têm uma época específica, eu tenho noção disso, e, portanto, na época destes alimentos é assim que nós devemos ir buscar o ácido hilágico. Fora desta altura, se calhar podemos, sim, ir buscar algum sumo concentrado, por exemplo, de romã, que existe, para acrescentar ao dito sumo de vitamina, ao sumo de laranja, ou até mesmo extrato de romã, se fizer sentido, mas sempre com a avaliação de um profissional de saúde para fazer isso. Muito bem, a romã é um dos frutos mais saudáveis, é da época e a Mariana também explicou como cortar e preparar, fazer sumo de romã. Para terminar, rapidamente, Mariana, tens deixado aqui umas perguntas para quem nos ouve através da aplicação do Spotify. Recorda-me qual é que foi a da semana passada? A semana passada falámos sobre o jejum nas mulheres, se era diferente para os homens e qual é que seria a altura do ciclo menstrual melhor para uma mulher fazer o jejum intermitente. Tiveste muitas respostas e corretas? Tive algumas respostas, ainda não terminou, vai terminar no final do dia de hoje a possibilidade de responder e, portanto, eu a seguir vou dizer qual é a opção correta, mas quero dizer às pessoas para continuarem, para irem lá ao Spotify, porque eu acho que assim conseguimos também entender melhor o público para quem eu estou a falar. E vais deixar uma pergunta a propósito de romãs, do episódio de hoje. Certo. Olha, eu gostava que as pessoas partilhassem connosco quantas vezes é que acham que comeram romã no ano passado, porque é um alimento que é tão saudável e às vezes as pessoas esquecem-se de consumir, então é um bocadinho uma reflexão. Portanto, quantas vezes acha que comeu romã no ano passado? Primeira hipótese, menos de 5 vezes. Segunda hipótese, 5 a 10 vezes. Terceira hipótese, 10 a 15 vezes. E por último, a quarta hipótese, mais de 15 vezes. Eu acho que comi 0. Mas vou mudar isso. Sério? Vou mudar isso a partir deste ano. Vou dar uma dica. Mesmo ao jantar, durante o jantar, sobretudo se for carne assada ou coisas assim um bocadinho gordurosas, pôr um bocadinho de romã já desfeita. No assado? Não. À parte. Para as pessoas irem comendo. Vais tirando um como bocadinho. se... Um snack? Como se pões laranja no leitão, para cortar um bocado a gordura. Mesmo estilo. Ora bem, fica aí a sugestão da Judite França. Também gostei. Mariana Chaves, voltamos a falar de hoje a uma semana em novo episódio do Aprender a Comer, sempre disponível nas plataformas de podcast e no nosso site. E se escutar no Spotify, vá lá a checar a pergunta que a Mariana tem lá para o episódio desta semana. Mariana, muito obrigado. Até para a semana. Obrigada. Até para a semana.